Olá! Olá, boa noite. Ai, Ô, que honra. que honra sou eu. Ó, eu tô com. Acabei de fazer um corte aqui, ao cortar a barba aqui. Mas não dá nada. Tudo bem? Cavacos do ofício. Tudo bem, puxa. Conhecê-lo? Ó o que eu trouxe para nossa conversa. Estamos chique. É para conhecer, viu? Muito Prazer prazer. é todo meu. Que legal. Então, Eu assisto sempre. Eu assisto sempre o Cidade Alerta. é mesmo? Você nos acompanha? Sim, Tá bom assim nessa posição? Quer que eu aumente aqui o celular para um local mais alto? Assim? não, Olha, tá ótimo. Tá ótimo. assim seria bom. Aí mostra um pouco. Lá atrás é minha esposa no quadro. Que, que casal Ela foi na lindo. academia, eu saí um pouco antes da academia aqui no prédio, daqui a pouco ela chega. Então tá bom. Vamos começar. Já que tem um bom número aqui. Para quem tá começando, tem um bom número. Você acompanhou o Papo e É, Café com o Lúcio André ou não? eu dei uma assistida. É, Estava terça-feira. gravando um outro quadro do meu programa. Ah, que legal, que legal. Mas terça-feira tem de novo. Vamos primeiro ao seu, vamos falar do seu, né? Pois Lá? é. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao Pessoas que Inspiram, o novo quadro do canal. Eu sou a Milene e hoje recebo um convidado super especial, o Lúcio André. Boa noite. Boa noite, Milene, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Ó, estou um pouquinho suado, deu tempo de tomar um banho porque eu estava na academia. Né? Temos que fazer para conservar a saúde. Oi, Google, tudo bem? O Google já encontrei em outros lugares por aí. Então é um prazer estar aqui. Vamos bater um papo gostoso. E eu separei uma boa garrafa de vinho aí para a gente celebrar esse momento tão agradável. Nossa, é uma honra. Mas vamos apresentar você. É formado em jornalismo pela Tuiuti. Isso. E já trabalhou em diversas rádios e programas de TV do Paraná e de Santa Catarina. Desde 2013 que está na RIC como repórter e apresentador substituto. Olha, você tem o meu histórico aí, Milene? Pois é. E podemos assisti-lo com mais frequência no Cidade Alerta. É verdade. Bom, agora vem a pergunta principal. Por que Oba, você decidiu cursar jornalismo? quando? É, Por quê? Por que e por como? quê? Interessante. Então, eu comecei lá Nossa, no dois. meu fone tá ruim. Meu fone tá ruim, tá? Você acha melhor eu colocar um fone, Milene? Não precisa. Eu te ouço bem. É que pra mim tá dando um Tá, revés aqui. tá dando um reverb? Por que será, hein? Mas vamos Não lá. sei. E agora, você me ouve? Eu estou te ouvindo bem, tá boa a qualidade do áudio. Então tá bom. É que me incomodou um pouquinho, mas pode responder. Por que você decidiu cursar jornalismo? É uma longa história. Temos uma hora pra isso. Vamos lá, vamos aos fatos. Então, eu era criança e assim, com 2 meses, eu chorava e minha mãe colocava o rádio, assim, eu próximo ao rádio, uma música, e parava instantaneamente de chorar. Então, eu sempre vivi o rádio, eu sempre gostei do rádio, da música, tanto é que eu sou músico também, antes de ser jornalista. E aí, Milene e os nossos convidados, que eu fui crescendo, começando a cantar em rádio, festivais, sabe? E aí comecei a me envolver com tudo isso, em coral, participei de banda marcial. Então, e comecei a tocar em banda de rock, já fui bem cabeludo lá no passado, mas eu queria ser jornalista. Onde começou? Abriu uma rádio na minha cidade, quando eu tinha 19 anos, abriu a rádio. Aí essa rádio começou a funcionar e todo mundo falava, desde o tempo da escola, assim, que eu estava na quinta, sexta série, você tem uma voz muito bonita, você tem que trabalhar no rádio. E eu, desde pequeno, eu assistia a um programa na televisão lá de Santa Catarina, que eu sou de lá, um apresentador. Guarda esse apresentador, lá na frente você vai entender, eu vou chegar. Onde nós vamos chegar. Tá. E eu assistia a este programa e ficava admirando. Criança ali na frente da TV, assistindo.
né? O jornal, sempre. Sempre gostei. Aí, com o tempo, abriu essa rádio, eu fui fazer um teste na rádio. Ah, você tem a voz bonita, vai lá. Eu trabalhava no escritório, estava fazendo ensino médio. Fui lá, fiz um teste, daí o cara largou aquele gravador e ficou me olhando assim com uma cara de, tipo assim, vai errar, vai errar. E aquele inglês horrível, né, de começo, de carreira. E eu engasgava e não conseguia. Daí ele olhou para mim assim, no fim, né, fiquei 10 minutos falando, falou, para, tá bom. Deus, que foi? Ele disse, onde você trabalha? Eu trabalho no escritório. Ele falou, olha, continue lá que para rádio você não serve. O cara me desafiou. Ele me desafiou. O que é que eu fiz? Eu falei, vou te mostrar. Fui embora. 15 dias depois, fiquei ensaiando inglês, fui na casa da professora de inglês. E aí, eu sei que liguei para lá e voltei. E ele falou, cara, eu já falei que você não serve. Deixa eu fazer mais um teste, por favor. Ele falou, tá bom, vamos lá então. Voltei, fiz um teste. Foi pior do que a primeira vez. Eu engasgava, eu errava. Aquelas pronúncias de inglês que a gente ouve por aí, de quem nunca teve contato. E aí, ele falou, ó, eu falei para você que você não serve. E nisso, eu voltei para o escritório, mas disse, eu não vou desistir. Um escorpiano nunca desiste. Então, o que aconteceu? O que aconteceu, Milene e nossos convidados? Eu comecei a treinar um monte, fui na casa da professora de inglês com os testes lá, ela me ensinando a falar o nome das músicas em inglês, porque na época eu tocava mais música internacional do que nacional. Hoje, graças a Deus, tocam músicas mais nossas aqui, né? Não era aquilo que eu tocava há 20 anos, quando eu comecei um pouco mais. Aí o que acontece? Acontece que eu treinei, e um amigo, eu fiz um amigo dentro da rádio, que até mora em Curitiba hoje, que ele falou, ó, a gente jantou junto lá, tal, eu estava triste, e é o meu sonho fazer rádio. Ele falou, vou te ensinar. E começou a me ensinar escondido lá no estúdio de gravação todas as noites. Aí chegou lá, uma época eu marquei o teste de novo com aquele cara Turrão, que morreu inclusive em novembro do ano passado. Entrei lá, marquei esse teste, ele falou, cara, eu já falei que você não serve. Mas eu quero fazer. Vem então, vem. Aí comecei a falar, pá, tudo perfeito assim. Ele, para. Eu, o que foi? Ele disse, cara, você tá indo muito bem. O que você fez? Eu disse, nada, eu só treinei. Nossa, tá perfeito. Daí ele olhou para mim, a partir de hoje, você começa a fazer estúdio todos os dias, das 6 às 7 da noite aqui. Todo dia. Até você ficar bom para entrar no ar. Eu quase morri. Aí, comecei a fazer. Aí um dia eu tava no escritório, tava lá no escritório, tal, trabalhando. De repente toca o telefone, Lúcio. Hoje você começa às 2 da manhã. Meu Deus! O coração, né? Tá bom. Aí eu dormi até, não consegui, só deitei, na verdade. E tava indo para a rádio, 15 para as 2 da manhã, a polícia me para na cidade. Onde é que você tá indo? Eu disse, eu tô indo trabalhar na rádio. Como assim? Eu disse, só o senhor ligar 2 horas, o senhor vai me ouvir. Daí ele me liberou. Tá bom, vai para a rádio então, que nós vamos ficar te ouvindo aqui. Cheguei na rádio, deu o cara que tinha me treinado, ia lá me ajudar, dormiu, eu entrei sozinho, foi embora, chegou lá às 5 da manhã, cara, tá muito bem, tá de boa. Aí, trabalhei até às 6 da manhã, das 2 às 6. Cheguei para casa, minha mãe fez um café, 8h30 no escritório, o dia inteiro no escritório. À noite, das 7 às 10h30, aula. Segundo ano do ensino médio. Eu fiquei nessa vibe e tinha banda de rock para tocar fim de semana, sábado e domingo. Show. Tinha show para tocar. Então, até a esposa do nosso tecladista está vendo lá de Florianópolis agora. Ela entrou aqui. E aí a Cris. Oi, Cris. Aí, eu trabalhei um mês desse jeito. Eu estava no escritório, assim, porque não dormia, a cabeça caía assim, pau, e batia na mesa, sabe? Perdi o controle, porque eu não dormia. Porque eu ia dormir 11h30 e acordava 1h15, 1h30 da manhã. Né? Era o que tinha. É difícil. Nada é fácil. Nada. As pessoas veem lá o cara no vídeo e acham que foi tudo fácil, que ele caiu lá de paraquedas. Não. Tem história aí por trás. Aí, Milene e companhia. Aí eu sei que um dia o relógio não despertou. E eu não acordei. 1h30 da manhã vai ir para a rádio.
Aí, acordei 5 e pouco da manhã. Puxa vida, 5 e pouco da manhã. Aí eu olhei assim, depois de um mês, assim, hoje eu vou ter o prazer de dormir uma noite. Uma noite. Aí cheguei no escritório 8 horas da manhã, já consegui dormir, era uma noite de terça para quarta, assim. Aí eu consegui dormir, de boa, né? Aí sentei no banco lá do escritório, toco o telefone. Quem era? O dono da rádio. O que que aconteceu? O que que aconteceu que você não veio trabalhar? Eu disse, poxa, Alcir, eu perdi a hora. Daí ele falou, quanto você ganha aí na rádio, na TV? Aí eu falei, tanto. Ele dobrou meu salário e falou, eu quero que você venha agora para cá. Levante daí e vem embora. Aí eu pedi as contas e fui para a rádio. Aí trabalhava das 2 às 6 da manhã, mas dormia o dia inteiro. Então é assim. Uma vantagem. Claro. Só que eu fiquei 20 dias nesse horário, daí aquele chefão que me reprovou falou assim, Lúcia, a partir de hoje você entra às 9 da noite até às 2 da manhã. Aí na época, aqueles recadinhos no rádio era bastante sucesso, né? As pessoas ligavam e mandavam um recado. Era muita febre disso, o rádio toque. Aí eu comecei a fazer aquilo. Aí se passaram 2 meses, ele veio assim, me abraçou e falou, ó, o programa dele era um programa de maior audiência, que era a participação do ouvinte ao vivo, assim, era muito chique na época. E era um programa chamado As Melhores da Cidade. Ligava e entrava ao vivo com ele. Daí ele me abraçou e falou assim, amanhã eu vou viajar, eu quero que você apresente o meu programa. De maior audiência. Nossa. Aquela noite eu não dormi, eu fiquei muito nervoso. Porque era o programa mais ouvido da rádio. Era 6 horas da tarde, a hora que as pessoas estavam indo para casa e ouvindo a rádio. E você passava nas ruas, uma cidade de 100 mil pessoas, todo mundo ouvindo a FM. Era uma loucura, era uma febre, sabe? Então, me preparei, fui lá e apresentei. Aí, comecei a fazer tudo e fazer todos os horários, daí não parei mais. Só que daí, logo algum tempo depois, a rádio foi vendida para um grupo grande. E um amigo meu, que está lá em Florianópolis, agora morando, ele falou, e eu tinha banda de rock, ele falou, vamos embora para Florianópolis? Eu disse, tem que arrumar uma rádio lá, né? Aí ele, bora. Ele foi e eu fui logo em seguida. Em 9 dias que eu estava em Florianópolis, eu arrumei emprego numa rádio lá. Rádio Antena 1 na época. Fiquei na rádio e tal. E... Aí só, ó, acho que minha mulher chegou, mas não tem problema. Vamos lá. Aí... vai seguindo. Ela. Dá boa noite. Minha esposa. Oi, boa noite. Saila. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo? E abençoado. E aí, Milene, como eu estava te falando, comecei a trabalhar, mas o meu objetivo era a televisão. Só que lá nessa rádio Antena 1, guarde bem o que eu falei lá atrás do apresentador de jornal quando eu assistia, quando tinha 5, 6 anos. Agora é a vez dele. Aí eu fazia um horário das 8 à meia-noite. E ele entrava à meia-noite com um programa romântico. Pense um cara com uma voz igual a do Cid Moreira. Voz bonita, assim. E as mulheres ficavam loucas quando ouviam no rádio. Só que quando eu conhecia ele, as mulheres se assustavam um pouco. Aí, o que aconteceu? Eu descendo a escada com esse cara, fazia 1 semana, 2 que eu estava lá, eu olhava para ele, puxa, mas eu te conheço não sei de onde. Ele, eu era apresentador da Globo, aqui em Santa Catarina. Aí eu falei, não acredito. Você apresentava o jornal? Era o cara que me inspirou a fazer televisão. Fui trabalhar com ele no rádio. Aí, nossa! Um tempo depois eu saí do rádio lá e vim morar aqui em Curitiba. E daí comecei a fazer faculdade. Aí comecei a fazer jornalismo. Interessante. Aqui comecei do zero, fui locutor da Rádio 98, fui locutor da Rádio 96 antes de virar Band News. Fui locutor da Jovem Pan por 13 anos. E assim, eu sempre quis televisão, mas daí era difícil, o mercado é muito fechado, é difícil entrar. Em 2006, 2007, eu conheci o pessoal do marketing da RIC e eles venderam um programa chamado Arrancadão. Aqueles carros velozes do autódromo, sabe? Aí eu já estava formado em jornalismo na época, eu fiz faculdade, né? Me formei. Mas demorei 5 anos para entrar no mercado. 5! Porque a televisão...
Porque, Milene, Não, as não, pessoas... não me decepcione, não me decepcione. 5 anos. Porque, E eu? porque você formou-se agora? Não vou me formar esse ano, mas eu não consegui nenhum estágio ainda. É difícil. Aí, assim, e eu comecei a fazer umas transmissões, eu e a Janaína Castilho, que hoje está na Globo. Fizemos transmissões, eu e ela, junto, ao vivo. E daí fizemos 2 anos de arrancadão. E nessa época eu estava na Jovem Pan também. E trabalhava no Colégio Marista já como diretor de marketing. Fizemos arrancadão e tal. Depois disso, eu saí do colégio, acabaram as transmissões e eu fiquei 1 ano e pouco sem trabalhar, só em casa. Tem isso também, viu? Aí, em 2010, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na rádio do Boqueirão, uma rádio comunitária. Fui lá. E de lá, que era a mesma direção, fui para a Fazenda Rio Grande. E lá na Fazenda eu fazia rádio de manhã e à tarde televisão. Comecei a fazer reportagem. Imagine você, eu pegava o microfone e saía gravando 5, 10 minutos, aquelas matérias de comunidade, e fechava aquelas 2, 3 matérias por dia, né? Pro apresentador lá. Eu também apresentava com ele, eu tenho inclusive algumas gravações apresentando a previsão do tempo. Tudo era escola, né? Só que daí em 2011, eu mandei um material para a Band de Florianópolis. Daí a Band gostou e me chamou. Olha, a gente quer que você venha para cá. Daí fui para lá. Comecei do zero lá, assim, bem devagar. E fui indo. O que acontece? Fui trabalhando na Band, fui fazendo meu servicinho, e dali a pouco eles, olha, a gente quer que você apresente um programa aqui. E a coisa foi andando. Oi, Geisa. Oi, Nari. Tudo bem, pessoal? O pessoal conhecido está entrando aí. Aí, eu fiquei lá na Band durante 1 ano e meio. Tava super feliz, sabe? Eu tinha umas crises de alegria, que eu amo tanto Florianópolis, já morei 2 vezes lá, que eu saía... Ó, o Paulo Gomes vendo a gente! Ô, seu Paulo! Que honra! Paulo Gomes, marca comigo que eu quero te entrevistar, Paulo Gomes. Não, o Paulo é sensacional. Estou tentando entrar em contato e nada. Pense num cara maravilhoso, é o Paulo Gomes. É nosso parceiro. Vamos lá. Patrão, fique aí escutando minha história que o senhor não conhece. Conhece só a partir de 2013. Aí, eu estava lá na Band e tal, trabalhando, né? E eu tinha umas crises de felicidade tão grande naquela cidade que eu tinha vontade de sair abraçando todo mundo, de tanto que eu gostava de lá. Aí meus amigos lá, o Juliano, a Cris, que é a cantora, a esposa do Juliano, a gente já tocou junto várias vezes. O Edson Moura também, que é um grande meu amigo lá de infância. E aí eu morava lá em Floripa e estava super feliz na Band com uma proposta nova. Eu ia fazer um programa, tipo assim, no estado de Santa Catarina, estava vendido, estava tudo certo. De tipo, chegar, reformar uma casa, dar tudo, sabe? Tipo quase que o Luciano Huck faz. Eu ia fazer esse programa lá. E aí a gente estava trabalhando nisso. E estava tudo certo e de repente a Band deu uma sacudida. Tipo assim, a parte financeira, né? Aí chegou na segunda-feira, a diretora disse assim, pessoal, vou ter que demitir 20 pessoas. Eu estava lá 1 ano e meio. 20 pessoas vão ter que ser demitidas. Daí eu cheguei para ela assim, eu disse, por acaso eu estou nesse rolo? Eu estou nessa lista? Ela falou, você está. E lá em Florianópolis, eu sou de muita fé, sabe? Ó, Cris, a gente chamamos também. E eu também, sem dúvida, Cris. Lá em Florianópolis, eu ia numa igreja, lá na prainha ali, perto dos terminais, chamada Igreja do Padre Valmir. Ó, o Juliano, tecladista da banda que eu tocava, meu irmão. E eu ia muito na Igreja do Padre Valmir. E na terça-feira tinha um culto muito especial. E eu fui. E no fim conversei com o padre. Falei, padre, ontem a Band avisou que eu vou ser demitido. Aí ele falou assim, você não vai ser demitido. Eu disse, por quê? Eu disse, porque nós vamos fazer uma oração e Deus vai reverter o quadro. Eu sou um cara de muita fé, tá, Milene? Tudo que eu faço é baseado na fé. Eu sou um cara de fé, eu vivo pela fé. Aí, eu também. Nós não somos nada sem Deus. Então, aí, esse padre fez uma oração tão forte, assim, de uns 5 minutos, repreendendo o meu desemprego. Isso foi numa terça. Na quarta-feira eu fui trabalhar, porque eles mandaram embora, mas não assinei nada, eu estava indo trabalhar, né?
fechando reportagem, normal. Aí, cheguei lá na sala, 10 para as 8, eu entrava 8h30, estava lá. A diretora fez assim, Lúcio, eu preciso falar com você. Eu disse, pronto, vai me dar os papéis para assinar, né? Vai me mandar embora. Daí ela falou assim, aconteceu um erro muito grave. Eu disse, que erro foi esse? Ela disse, eu não posso te demitir. Eu não posso. Eu disse, mas por quê? Porque eu não posso, porque foi um engano. Não me deu explicação de nada. Simplesmente eu não posso te demitir. Aí, eu disse, então tá bom. Volte e continue fazendo o que você está fazendo. Voltei. Só que a TV estava tão ruim que eu não entendi o que aconteceu. Eles não tinham condições mais de me pagar. E o meu salário era diferenciado, porque à época eu já estava fechando matérias para o Boechat, eu fazia rede nacional. Ali que eu aprendi a fazer reportagem de rede, que é muito legal também, sabe? Aí, comecei a fazer ali e continuei. Só que eu não senti firmeza, eu falei, daqui a pouco. E daí começou a possibilidade de atrasar os salários. O que que eu fiz? Subi o morro lá da Cruz, lá na RIC TV, conversei com o pessoal. Eles falaram, olha, o teu salário é alto, a gente não tem como te bancar. Mas tem uma vaga na Rádio Record de manhã, você entra às 6 ao meio-dia e de tarde vem fazer reportagem aqui para nós. E fazer uns vivos também para o jornal. Daí chegamos num entendimento, né? Daí eu topei. E fui para lá, pedi demissão. Eu vi que a diretora da Band fez... Ufa, que bom que ele pediu demissão. E fui lá para a RIC. Fiquei lá mais um ano. E depois eu estava indo embora para a Globo do Mato Grosso. Ia trabalhar na Globo. Daí quando a diretora falou, olha, você vai ter que fechar umas matérias em Cuiabá. Você vai ter que ir lá em Cuiabá, ficar Campo Grande, Cuiabá. Eu falei, muito obrigado, eu não vou para Cuiabá. Ixi. Não, Cuiabá não, né? Eu odeio o calor. Eu também, odeio o calor. Só nas férias, né? Aí, liguei um dia antes de ir embora. E falei que não ia. E voltei a trabalhar. O pessoal da rádio da Fazenda Rio Grande da TV descobriram que eu estava atrás do emprego. Me chamaram. Então, o que eu fiz? Voltei para o mesmo lugar, lá na Fazenda Rio Grande. Tinha um apartamento que eu morei no mesmo lugar, em cima da rádio. Trouxe toda a minha mudança e voltei para Florianópolis esperando. Para assinar lá na RIC e ir embora. Subi, né? Isso era já fim de março de 2013. Aí, de repente, meu telefone toca. Quem que era? A diretora de jornalismo aqui na RIC, a Ivete, que está até hoje com nós. Onde você está? Eu disse, eu estou em Florianópolis. Quando você vem? Eu disse, que ela tinha ligado lá. Eu disse, olha, eu estou chegando dia 28 de março aí. Então venha conversar comigo, eu quero que você venha fazer férias aqui na RIC. Daí eu já desisti de vez da Globo. E vim aqui, conversei com a Ivete. Daí a Ivete deixou eu fazer televisão na RIC, ir lá na Fazenda, ganhando dos dois lados, tudo bem. Voltei bem. E comecei a trabalhar. Fiquei um mês fazendo férias na RIC. Bem feliz, adorei trabalhar lá, muito bom, né? O ambiente é bom de trabalho da emissora. Eles deixam você trabalhar, sabe? E aí, quando terminou o fim de abril, ela falou, olha, eu não sei quando, mas eu vou ter um projeto aqui chamado Cidade Alerta. E eu gostaria muito que você viesse trabalhar. Eu disse, olha, eu tenho interesse, vamos conversar. Eu disse, quando tiver, eu vou te chamar. Combinado? Combinado. E aí foi. Eu sei que eu continuei trabalhando na Fazenda Rio Grande e nisso o SBT aqui me chama para ir trabalhar e apresentar o Tribuna da Massa, em Maringá. Isso já era fim de agosto. Tava tudo certo. Eu já tinha batido o martelo. Eu estava indo viajar no fim de semana. Eu acertei na quarta. No fim de semana eu ia embora para Maringá e na segunda já ia começar a apresentar o Tribuna lá. O que aconteceu? Ivete me liga. Onde você está? Eu estou aqui na Fazenda. Eu disse, Ivete, mas eu fechei com a Rede Massa, eu estou indo embora. Não. Vai começar o Cidade Alerta, venha conversar comigo antes de qualquer coisa. Sentamos lá. Eu não conhecia o Paulo Gomes. O Paulo ainda... Eu nem sabia quem ia apresentar o Cidade Alerta. Aí conversamos e nos entendemos. Isso foi numa quinta. Na sexta-feira eu liguei para o SBT dizendo que não ia mais embora para Maringá. E no sábado, na sexta mesmo, já me encontrei com o Paulo lá no sala de reunião, nos conhecemos. Todo o pessoal que ia tocar o Cidade Alerta ali, conhecia a equipe toda.
inclusive o Dionei, que é meu repórter cinematográfico até hoje. Conheci a turma. E aí, no sábado de tarde, acho que eram umas 4 horas, a gente estava lá na RIC gravando piloto para começar o Cidade Alerta na segunda. Tava tudo pronto já. Imagine. Aí eu lembro que o Paulo estava no estúdio, eu fiquei do lado dele como se estivesse no outro local, só para a gente treinar, né? Passada, assim, para ver como é que a gente ia se sair. E eu lembro bem que os diretores falaram assim, o termo, vamos pro pau, vamos pro pau. Segunda-feira, dia 2 de setembro. E começou o Cidade Alerta. E depois a gente não sabia o que ia dar, porque era um programa assim que até nós lembrávamos com o Paulo na live dessa semana minha, na terça-feira, no meu podcast, que o diretor falou, o dono da TV, o presidente, falou, olha, eu quero que vocês façam quantos pontos. Fizer isso, tá bom. Ele falou, né? E nós fizemos o dobro. Daí eles ficaram felizes à noite. Sim, sim. Aí, eu sei que começamos a trabalhar com o Paulo tal, e nasceu uma amizade muito legal, sabe? O Paulo, um cara que torce muito por mim, que me apoia muito, é uma pessoa sensacional, o qual eu devo muito, tenho muito respeito. E aí eu diria para você que eu estou lá até hoje, estou feliz, gosto do que faço, né? E estamos lá naquela vibe gostosa do Cidade Alerta, que é um programa pesado, ele é difícil, sim, mas eu digo assim que a gente procura, no meio de toda aquela coisa trash, aquela atração, a gente procura dar uma quebrada, porque senão nem a gente, quem está do outro lado aguenta, né? Uhum. Inclusive, eu já vi o Paulo Gomes assim, cara a cara. E por que você não falou com ele? Pinhais, mas foi muito tempo. Eu falei com ele. Ai, que legal. Claro, o Paulo, ele é receptivo, só conversar ele gosta. E tem um amigo meu que é do Clube do Fordinho, o fundador, o Raul Beltrame. Carro velho? Ele falou, nossa! O Paulo gosta. Nossa, o Paulo Gomes é meu amigão, assim. Eu falo, tá bom. Queria ter essa sorte. Mas nos conte como que é essa parceria com o Paulo Gomes e como que é fazer os links ao vivo, as reportagens junto com ele e se isso aumentou mais o seu reconhecimento? Muito, né? Muito. Porque graças a Deus, a minha interação com o Paulo assim, é algo que deu muito certo, né? A gente se entende muito dentro e fora do ar. Até a gente lembrava a semana lá no meu podcast que o Paulo é um cara que me conhece pela voz. Ele bate o olho e fala, hoje você está bem, hoje você não está bem. O Paulo me conhece muito. E tem coisas que não tem explicação, porque simplesmente assim foi algo que deu certo. Que começamos a trabalhar, né? Ali, a gente de verdade não sabia o que ia dar, não tinha fórmula. O Paulo foi lá, conversou com o Marcelo Rezende, à época o diretor também, e eles, vamos procurar levar algo mais descontraído, vamos ver, né? Então, assim, eu tinha 2, 3 participações durante o programa, eu lembro que eu ia com os papéis lá, tudo escrito para falar, mas só que com o tempo, né? Aí veio a música, começamos a colocar música, começou a dar certo, a gente viu que o povo gostou, né? E as nossas interações, de repente o Paulo me chama do nada, eu nem estou preparado, ele me chama e eu estou lá, já apareço atrasado e apareço. E essas coisas que o povo gosta, até você tá rindo. Então são coisas que deram certo. Mas assim... Inclusive hoje ele brincou com você, ele falou que você não foi porque estava com dor de barriga. Não, hoje estava de folga. A nossa querida diretora, a Luana Vasconcelos, me prometeu uma folga faz tempo. Embora eu tire férias terça-feira, falou, descanse hoje, você está precisando descansar. E de fato fiquei em casa descansando. E assim, a gente nunca combinou nada. Tudo que a gente faz com o Paulo nunca é combinado. Olha, eu vou falar isso, não tem. Ele vai lá, de repente fala o que dá na cabeça dele, eu rebato no peito e mando para ele do outro lado. E assim é que as coisas acontecem. Essa sintonia... É uma sintonia que nós desenvolvemos ao longo do tempo e que é muito bacana, sabe? Muito legal e assim, a gente se sente muito seguro, né? Quando o Paulo tá lá. Então é uma parceria, um viés assim, muito bacana que deu certo. Como eu disse, a forma era procurar
divertir as pessoas um pouco, brincar e também tratar a notícia com seriedade, né? Porque a RIC é uma emissora que leva muito a sério a informação, o DNA da TV é a informação com credibilidade, é a apuração. Então, tem isso, mas a gente mescla. E olha, foi uma fórmula que deu muito legal, muito legal. E remetendo a essa época de faculdade, eu sei que você não, assim, pelo que você contou, não teve assim tanta dificuldade de estar trabalhando enquanto fazia faculdade. Já eu já falo que meu sonho é TV desde que eu era pequenininha. Porém, tá tão difícil, não só na TV, para qualquer coisa conseguir um estágio. Mas precisa ir atrás, Milene. Tem que bater nas portas. Eu fui atrás. Eu não sei como é que eu fui atrás. Entendi. É então, muito difícil. Porque é difícil. O jornalismo, assim, agora só está mais na tecnologia. Daí todo mundo quer que tenha conhecimento das coisas, mas no fim não tem conhecimento. Claro. Como que a gente vai aprender se não dá uma chance? Porque, na verdade, assim, a TV aberta, como a Record, como a Globo, todas elas, a Rede Massa, eles não têm tempo de pegar uma pessoa que, você formou-se hoje. Amanhã vem aqui começar, pega o microfone e sai com o repórter e traga uma reportagem. Não tem tempo de sair alguém com você pela mão e dizer, olha, escreva isso, fale aquilo. Não tem. Você tem que ir e você tem que resolver. E você tem que trazer a história. Então, por isso talvez que é tão difícil para quem está começando agora. Mas tem que se envolver. Tem que dar um jeito de bater nas portas. Tem que ter alguém conhecido lá dentro que te ajude a indicar. Olha, eu conheço fulano, dá uma oportunidade para ele fazer estágio conosco. E assim é que as coisas funcionam, sabe? Porque é difícil. Televisão, porque é muito imediato. A gente vai entrevistar as pessoas 3, 4 horas da tarde e eles dizem assim, vai pro ar hoje? Eu disse, daqui 2 horas está no ar. Como assim? Eu disse, é assim. O tempo que o carro está vindo para a TV, eu estou fechando o texto e tem que estar pronto quando está na TV. Não tem tempo de, eu vou escrever. Não. Entrevistou, fechou o texto, de repente tem outra história, fechou o texto e 2 ou 3 reportagens conforme a demanda e você tem que entregar. É uma necessidade. Não tem tempo de ficar floreando muito, sabe? É tudo muito rápido. Não dá para ficar ensaiando o momento em que o repórter aparece na frente da câmera, ensaiando muito. Vamos gravar? Grava, não ficou bom, grava de novo, vai embora. Você não tem tempo de ficar ensaiando. Pode ver. É largado, o troço tem que ser assim mesmo. Largou, vai, valeu, vamos embora, pronto, ficou bom. E assim vai. Não dá para ensaiar, não dá. Eu sei, por isso que eu tô... Enquanto ninguém me dá uma chance, mesmo eu tentando, eu estou fazendo lives, estou fazendo outro programa, estou nos projetos de extensão da faculdade, para ver se eu consigo desenvolver bastante. Isso, porque é interessante e tem que se envolver no processo, sabe? Porque a televisão é algo apaixonante, mas é algo também que é muito cobrado. É muito. A gente é número, você está no ar, você está valendo, está pagando, você vai ficar. Não tiver, valeu, encerra, tchau, obrigado, entendeu? Tua reportagem foi a audiência do programa. É muito legal ouvir isso. Então, espero um dia poder ouvir isso. Olha, eu diria para você que se você tem esse desejo no coração, eu diria que você vai conseguir. Amém. Estou sempre pedindo a Deus para conseguir. A nossa profissão tem muitos colegas, assim, que sobe para a cabeça um pouquinho, sabe? E não é legal. Seja humilde sempre, humilde, falar menos, escutar mais e fazer a tua parte. E ser parceiro. Porque você, vá lá em cima da torre e faça a matéria. Mas tá chovendo. Vá lá e faça. Esse é o negócio. Nem que vá pro ar. Pediram, tem que fazer. Porque a gente não sabe o que passa na cabeça da direção, para que eles querem aquilo, e de repente um faro de um colega, né? Você foi lá e fez, olha o que aconteceu, a torre caiu depois, olha que legal que você fez a imagem, entendeu? Então é tudo muito louco. O tal do hard news, que é o que a gente trabalha, ele exige muito. E o repórter não é aquele só que olha ali e... tá bom, não. É o cara que, de alguma coisa, ele dá uma sacada. Puxa, mas olha ali, perto do incêndio tinha uma fábrica de fósforo, de explosivo, poderia explodir mais se os bombeiros não fossem lá. Você tem que
tá ligado onde você tá. Tipo, uma situação que você tá, um homicídio, por exemplo. Ah, o cara foi morto e amarrado, mas os caras pularam a janela aqui, olha só, fugiram por aqui. Ah, mas ele tem passagem. Você tem que estar muito ligado naquilo que você está fechando. Porque o jornalismo, principalmente esse da televisão e da internet, eles exigem um imediatismo muito grande, sabe? Uhum. Então... Eu tô assim. É aquele desejo do coração. Eu sei o que passa, eu sei como faz, apesar que eu não tenho tanta experiência, mas eu sei como faz. Sim. Sim. Desejo do coração mesmo. Então, você tem um sonho como eu tinha lá atrás. Pode não parecer, mas eu sou tímida. Bem tímida. Tá, mas isso não é problema. Porque daí entra o profissional no momento que você vai fazer o teu trabalho, você vai fazer uma entrada ao vivo, você vai apresentar um programa. É o profissional que entra ali. É o cara que vai... O homem, a mulher, o jornalista, a jornalista, que vai entrar ali, vai sentar e vai fazer um papel de contador de histórias. Porque o jornalista nada mais é que um contador de histórias. É isso, né? Então... Mas para mim é um grande desafio. É um desafio você sair da TV sem nenhuma matéria e voltar com 3, por exemplo. Ai, imagino. Então, é algo assim que é cobrado, você é cobrado mesmo, você é exigido, sabe? Então, se você é uma pessoa proativa e visionário, você vai longe, você vai sair, vai entregar e todo mundo vai ficar contente com o teu trabalho e tá tudo certo. É assim que tem que ser. Não é fácil, é rolo compressor mesmo, é amassar barro, é correr atrás, mas para quem gosta, quem ama a rosa suporta os espinhos, eu costumo dizer assim. Né? Então, pode vir espinho à vontade. Eu adoro. Então, isso é importante, né? Importante ir atrás e eu tenho certeza de que daqui a pouco eu vou ver você aí estampada com o rosto aí em alguma tela. Se é o teu sonho, vai acontecer. Vai acontecer. Se você não desistir. Amém. Porque muitos colegas desistem. Nunca, jamais. Você pode receber um monte de não. Uma pessoa teimosa. Então, porque assim... Num lugar só, eu já me candidatei mais de 20 vezes. Em um ano. Porque assim, se você não desistir, por exemplo, e jornalismo é clínica geral, você quer televisão, mas às vezes você não pode ser que você não comece na TV. Eu sei. Pode ser que você vá para o jornal lá, para fazer notícias lá na internet, no site. Pode ser que você comece com o Jornal do Bairro, pode ser que você comece numa rádio comunitária. Mas tudo é bagagem para você poder, de fato, desenvolver, de você entrar no ar, às vezes, sem ter nada e segurar o tempo necessário, sem se apavorar, contar a história que você tem ali, sabe? Entendeu? Então, o rádio, eu diria que é a melhor porta de entrada. Vamos tentar. Mas não desista. Aceita indicações também. Claro. Mas, se você puder se envolver com rádio, vai numa Band News da vida, pede para ver como é que é, pede para conhecer, faz amizade. De repente aparece um texto lá, lê esse texto para nós, para ver como é que você faz, sabe? E é assim que vai. E não pode ter medo, tem que meter a cara. Mas eu nunca fiz. Não interessa. Treina 530 vezes antes de ir pro ar, aí você vai fazer direitinho na hora que o bicho pegar. E assim que vai. Uma coisa que eu não tenho é medo. Apesar que eu, antes de entrevistar alguma pessoa, eu fico, será? O que será que vai dar? Mas você não, vou na cara e na coragem. Você estava assustado em me entrevistar hoje, não? Pouquinho. É porque assim, para quem está estudando, assim, algo inimaginável. Você sabe que... Eu pensei nas lives, mas eu não imaginava que você ia topar. E inclusive, não sei, é uma mera estudante de jornalismo.
Mas qual é o problema? Eu também Tá já fui terminando. estudante. Eu também já fui Mas, estudante. assim, aquele negócio de pensar, será que a pessoa tem o ego lá em cima, não É, quer ser entrevistado? porque infelizmente a Mas nossa profissão tem muito disso. não se tem. Ah, meu Deus. Mas, Mas Milene, eu ainda espero o Paulo Gomes aqui. assim, mas é só falar com ele. Ele aceita. Porque assim, a gente tem que entender uma coisa. Nós somos funcionários. Nós não somos o dono da TV. Aí, se daqui a pouco o dono da TV olha para tua cara e fala, não preciso mais de você, o que, que você vai fazer com o teu orgulho? E aí? Não vai. E se você é uma pessoa bem articulada, humilde, com certeza não vai faltar lugar para você. Saiu daqui, vai... Mas, mas qual o conselho que você deixa para quem quer cursar jornalismo e também para quem está se formando, assim como Olha, eu, como algumas amigas minhas que estão assistindo? você sabe, Milene, que o jornalismo é um dos cursos mais perigosos. A profissão do jornalista é uma das mais perigosas que tem. Ela é muito perigosa, um dos cursos mais, infelizmente, desvalorizado. Profissão, hoje. Você sabe que existe movimento no Brasil para acabar com o diploma de vez? Já faz tempo que isso está rolando e agora está mais intenso. A gente não vai falar de política aqui porque eu me chatei muito, né? Não quero falar disso. Nem o objetivo. Nem É. o objetivo. Vamos falar do jornalista, vamos falar de nós. Então, assim, você sabe que o segredo, não só do jornalismo, mas de qualquer coisa que você fizer, é não desistir. É você ter um foco. Eu vou chegar e você correr atrás daquilo, fazer acontecer. Eu acho que o caminho é por aí. O caminho é ler bastante, escrever uma coisa 10 vezes para você aprender a fazer, porque o único jeito é fazer, refazer, quantas vezes forem necessárias. Depois, quando você pegar a prática e estiver no trecho assim do dia a dia, sentou, é automático. Faz o texto, o que você demora 1 hora para fazer, hoje você faz em 10 minutos. É engraçado, mas é assim que funciona. Espero um dia conseguir isso. Vai. Você sabe que... Às vezes tem trabalho de faculdade que tem que ter o número X de caracteres. Eu escrevo muito além, daí eu não consigo enxugar o texto. Na televisão você não pode ser prolixa, você tem que ser objetiva. Quando eu trabalhava na rádio da Fazenda Rio Grande, como eu disse lá no começo, eu fazia reportagem de 10 minutos. Lá na Band, eu tinha que fazer a mesma história, contar em 1 minuto e 10. Nossa. Pode ver as matérias do Jornal da Band, do Jornal Nacional, só se valha muito. Ela dura 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, no máximo. É o famoso lead, que você, jornalista, sabe o que eu estou falando. Respondem aquelas perguntas. A passagem do repórter, para quem não sabe, não é do nosso ramo, ela dura no máximo 12 segundos a 15 no máximo. Porque você faz 2 linhas, fulano vai tirar do título de eleitor nesse ano e vai votar. Acabou. E aí aparece o cara. Eu estou tão emocionado porque eu vou votar. Joaquinzinho vai fazer o título aqui nessa zona. Vem o repórter. Só nesse ano, 75 mil pessoas fizeram o título de eleição. A espera da Justiça do Trabalho é de que 1,5 milhão de novos brasileiros participem do pleito. Acabou a passagem. Veio alguém, já um juiz. As eleições, as urnas, estamos ampliando. Um textinho de 1 linha, acabou a reportagem. Entendeu? Eu achando que 3 minutos já estava me matando. Imagina. Não. 10. É muito. É muito. É muito. É assim, tipo, às vezes você abre já com o entrevistado falando para ganhar tempo. Neste ano, estou feliz porque neste ano vou votar. Joaquim vai completar 16 anos agora e vai participar da eleição. Ele não sabe nem quem votar. De novo, pois é, eu estou avaliando para ver qual que é o melhor candidato. Agora começa a propaganda eleitoral. Acabou. Já veio o repórter. Pá. Alguém falando, olha, nós temos que ser consciente com os candidatos, observar isso, observar aquilo. E no máximo lá, a eleição vai acontecer para
presidente, vice-presidente, senador, deputado federal, estadual, agora em outubro. Não. Acabou a reportagem. Entendeu? Nossa! Ai, É, pode observar se não é isso que acontece, que você vê todo dia nos jornais. É isso que você vê. É, bem isso que acontece mesmo. E sabe mais um? Ai, Geralmente, nas grandes emissoras, assim, tipo, repórter de rede, quem trabalha na RPC, o cara faz o texto na rua, apura a entrevista e liga lá para o editor. Cada reportagem tem uma pessoa lá dentro da TV cuidando de você. Aí liga lá. E aí, Milênio, o que você conseguiu? Olha, discute com o cara. Agora passa um WhatsApp. Aí eu fiz esse texto, manda pro cara. Dali 15 minutos, ele rebate, pode gravar. É isso aqui. Inclusive a passagem que o repórter aparece. Quando é assim, em rede, principalmente, até na passagem do repórter eles mexem. Tudo. Você faz um texto. Às vezes, quando eu comecei a fazer as primeiras matérias para o Boechat, eu mandava uma coisa, voltava a outra. E eu ficava decepcionado demais. Eu disse, meu Deus, meu texto é horrível. Porque eles mexeram tudo. Às vezes pegaram uma informação lá de cima, botaram lá embaixo. Inverteram tudo. Aí eu falei, eu vou falar isso na passagem. Não, é isso aqui, escrevem lá. Agora pode gravar. Você escreve coisa, eles mandam outra para você. Isso é muito comum na rede. Na Globo é assim. Na Globo aqui, se eles não têm confiança no repórter, ele apura tudo, conversa, manda aqui o texto, manda tudo. Dali 20 minutos, grava isso, pode gravar. Entendeu? Na RIC tem tempo, porque são 10 repórteres fazendo o balanço geral. Não tem 10 editores. Os caras são bons. Thiago Silva, maravilhoso, dono de um texto sensacional. Thaís Travensoli nem se fala. A Bruna, que está lá agora com a gente, também. Todos eles sabem escrever e sabem o que vai. Então, eles gravam, já mandam e está valendo. Claro que tem um editor lá que vai assistir e se ele não concordar com alguma coisa, ele vai cortar. Ô, fulano, você falou isso aqui não é. Corta. Ou regrava isso porque está errado. Acontece na correria. Mas não é como a Band, como a Globo, como a Record. Tipo assim, eu já fiz várias matérias para o Fala Brasil. Fecha um VT para o Fala Brasil. Já foi para o Jornal da Record também. Só que dei a guria, qual que é o teu texto? Mandei para ela. Ela, tá bom. Dali a pouquinho, dali 15 minutos. Tá muito bom, pode gravar. Mas eles têm que olhar. Nossa! Por exemplo, o Fala Brasil. Aquelas entradas que você vê de manhã dos repórteres locais, que eles vão lá, 40 segundos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Esse texto todo vem de São Paulo. Mesmo que seja uma história aqui de Curitiba. Eles lá preparam. Olha, Milênio, você vai entrar com isso aqui às 9h40. Aí lá, pá. Ipsis literis. Fala o textinho, começa lá, olha, aqui em Curitiba, e já sai de você, já mostra as imagens, você está lendo o texto. Entendeu? Nossa! Ou Cidade Alerta, não. Ou Cidade Alerta, quando bate te chama, ou com o Paulo Gomes, você vai falando, vai falando. E se estiver pagando, você vai falar 10 minutos. Nossa. Lembra a história do se policial? For assim, se acontecer comigo assim, eu adoro falar. Mas chega uma hora que não tem mais o que falar. Então, assim, aquela história do policial federal que entrou no posto do Pelanda, agora, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Ele entrou lá e fez o que fez. Pois nós fomos para lá de tarde, não tínhamos nada. E a Luana, que é a nossa diretora, e aí? Consegui imagem da prisão. Agora consegui imagem do tiroteio lá dentro. Cidade Alerta sempre na frente. Resultado, eu entrei 6 horas com uma chuva torrencial. Estava me molhando todo. Eu falei, e o Paulo me chamou, eu entrei, e não parava mais de falar, e foram 5, foram 10 minutos, foram 20. Resultado, a gente fez o programa de lá, praticamente. Ancorando de lá com o Paulo. E aí, nós fomos tão felizes, porque chegou um rapaz do Uber, que era conhecido das vítimas. Então, a gente fez algo que ninguém tinha feito na TV. O que eu fiz lá na hora? Fiz uma chamada de vídeo, como eu estou fazendo com você,
só que não em tela dividida, tela cheia, com a Priscila, que ela estava lá baleada no hospital. Coloquei o microfone embaixo aqui, conversei com ela ao vivo. Ela falou com Cidade Alerta ao vivo do hospital. Toda ferida. E depois liguei para o namorado dela e também fiz ao vivo. E essa nossa façanha, eu recebi elogios dos colegas da Globo, dos colegas da Rede Massa, da TV. Poxa, que legal, que sacada que você teve. Ah, eu fui lá, falei com ela, testei o áudio. Como é que chegou aí? Chegou bom? Pé na tábua, filho. E aquele dia a gente arrebentou na audiência, porque tinha um baita de um caso. E eu fiquei a tarde inteira lá, e eu entendi tudo, peguei todas as informações. O Paulo podia perguntar o que ele quisesse para mim, que eu tinha a resposta. Então a gente deitou e rolou na audiência aquele dia de novo. Graças a Deus. Tudo é muita sorte também. Aliás, não é sorte, é Deus. Exatamente. Nossa. Arrasou. Não quer falar da minha prisão? Até me deixou sem palavras. Não quer? Tudo, por isso que eu disse para você, tudo é sacada. Às vezes você tem um fato. Você tem um fato, mas TV é imagem. Você tem que buscar a imagem. A rádio é fácil. A rádio, você pode fazer deitado na cama. Olha, aqui aconteceu a votação e a Kátia das Graças Belo foi condenada a 14 anos e 3 meses de prisão por ter matado a Rosária Miranda lá em dezembro de 2016. É fácil. Mas a TV, você tem que ter imagem para tudo isso. Então, o repórter e o câmera, eles têm que pensar em tudo. Então, poxa, mas nós não temos a imagem da ação. Onde que eu vou colocar isso no texto? Na passagem. Ali entra o repórter contando a historinha. Entendeu? Então, passagem é o que você não tem. Vai na boca do repórter. A acusação, olha, foi ele que matou. Quem vai falar é a polícia. Quem vai falar é a mulher do cara. Porque se você falar, você vai ter que provar. Sim. Segundo a polícia, ele é o principal suspeito. Julgado, ele foi julgado, fulano de tal, foi julgado e condenado, ele é o responsável pela morte do Josézinho da Silva. Mas até então ele é suspeito, o principal suspeito. Exato. Então, tem que tomar muito cuidado, que o programa policial dá muita reclamatória, dá muita gente que entra contra a TV. Mas nós, em 9 anos, eu nunca tive nenhuma audiência. Nunca fui chamado. Porque a gente cuida com as palavras. Você lembra, até a Bíblia fala isso, para a gente tomar cuidado com o que sai da boca. Porque sempre vai ser assim. As pessoas, elas se importam muito. Você viu o que o fulano falou? Você viu o que o presidente falou, o que o senador falou? Olha, o cara foi às redes sociais e disse isso. É muito levado em conta o que as pessoas falam. Você viu a declaração que o jornalista tal fez? É tudo levado em conta e muito a sério. A Bíblia diz, cuide com o que sai da boca. O que sai. As palavras têm poder. E nós vivemos com base nas palavras do jornalismo. Segundo o Ministério Público, fulano teria matado o cicrano no crime lá sim, porque o cicrano teria saído com a mulher dele. Pode ver, é tudo com base no que alguém falou, no que aconteceu. Exatamente. Tem que ser assim. Então, eu diria para você, ética. Só que, infelizmente, também não vou citar nomes, morro aqui, não cito. Tem muitos colegas que não têm ética e usam a apelação. Porque é muito fácil você acusar. Já teve um caso que eu fiz isso faz uns 6 anos. Fui chamado para ir em Colombo. Olha, uma jovem morreu, está lá na UPA, uma criança de 10 anos. E o vô dela estuprou ela. Olha a acusação grave. Fui lá. O médico está falando que
a menina foi estuprada pelo avô. Imagine a situação. O que é que eu fiz? Doutor, o senhor banca essa informação para mim? Não, não banco. Se ele não banca, eu é que não vou, certo? É. Então, o que que nós fizemos? Deixa quieto. A polícia vai investigar a causa da morte, certo? Eu não tenho prova para aguentar esse rojão. Ou eu vou falar isso que o vô fez para ter sensacionalismo. Eu não posso. Eu não posso ser leviano. O que aconteceu? Um colega de uma emissora de TV foi lá na frente da casa desse vô. Olha, aqui é a casa do vô que estuprou a netinha. Resultado. Jogaram pedra na casa e destruíram a casa. Um mês depois, sai um laudo dando conta de que a menina não foi abusada. Ai, que rolo. E aí você tem que dar cara para bater e dizer, olha, eu disse isso, mas não é verdade, tem que se retratar. Sim. Tem que se retratar. Exatamente. Porque é muito fácil, o papel aceita tudo. Não é? Pois Mas só que as coisas, né? Pois é. Então é assim que as coisas funcionam. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Exato. E esse foi o programa de hoje. Obrigado pela participação. Olha, Nossa, eu espero ter... E eu já tinha mandado uma mensagem pro Paulo Gomes, só que ele não viu nem respondeu. Ah, mas o Paulo Gomes está numa correria. O Paulo Mas Gomes... quando der, é só chamar que nós faz. Porque o Paulo Gomes agora ele está nessa empreitada de candidato a deputado estadual. Então o Paulo Gomes acho que não está tendo tempo nem de dormir. Então faz parte do trabalho. Faz parte, Claro, se quer, mas faz parte. pode ter certeza. Se ele tiver um tempo para te atender, ele vai te atender e muito bem. E você vai gostar muito de conversar com o Paulo. Ele é super acessível. Nossa. Super. Pense num cara humilde, um cara que conversa com a gente, que lá na TV torce muito pelo meu trabalho, me ajuda muito, sabe? Então é uma pessoa que eu devo muito. Tenho muito carinho e respeito pelo patrão, conforme eu chamo ele, porque ele é um cara sensacional. E eu digo aqui sem medo de errar. É um dos grandes comunicadores que a Record tem aqui em Curitiba. Do Paraná, eu posso falar sem medo de errar. Paulo Gomes é uma das grandes figuras, bom no que faz. Lá no Paraná no Ar foi um dos grandes índices de audiência quando ele apresentava. Maior da história, que ninguém bateu. E agora no Cidade Alerta também. Então é um cara que merece sim o nosso respeito, o nosso carinho, pela humildade. Porque ele poderia ser um cara metido, entojado, olhar para você torto, pô, eu sou o Paulo. Não! Que nada. Se você chegar, o Paulo já começa a rir, já brincar com você, já larga uma piada, sabe? Então é uma pessoa muito acessível. E ó, o Tabor tá falando, quando termina o Cidade Alerta, é fim de jogo! Pois é. Mas... Milene, espero ter respondido tudo. Se você quiser fazer mais uma pergunta, eu estou de boa. Já tomei uma taça de vinho. Não vou sair de casa porque bebi. E estou aqui à disposição de você, viu? Maravilhoso! Eu fiquei assim. Eu fiquei feliz porque eu lembro, no tempo em que eu fazia faculdade, eu fui entrevistar o Alborguete uma vez. Você acredita? Nossa. E não foi fácil. Não foi fácil. Aí eu cheguei lá na CNT. Essas pessoas é difícil. Cheguei na CNT. Ai, deputado. E daí os caras, o deputado não vai ter tempo. Eu preciso 5 minutos com ele, porque eu preciso levar esse trabalho para a faculdade. Nossa. Meu Deus do céu. Aí eu peguei e fiz uma pergunta para ele. Deputado Alborguete, primeira pergunta que eu faço para o homem. Como é que o senhor faz as suas reportagens? De onde que vem? São reportagens aqui de Curitiba, do Brasil? Como é que... Você começou fazendo a pergunta errada.
Imagine ele já me desafiando na bucha. E eu, estudante. Porque não é assim que faz a pergunta. Diz assim, então, e eu na bucha também. Vou refazer a pergunta para o senhor. As reportagens que o senhor apresenta são de Curitiba ou vem de todo o país? Essa é a pergunta. Simples. Daí começamos a discutir. E o câmera ali nervoso. Daí ele começou, eu sou jornalista. Eu disse, eu também sou jornalista, estou me formando. Mas ele é um querido, era um querido, o Alborguete, sabe? Ele estava estressado, ele estava com sequestro na família, mas era uma pessoa assim que ajudou a gente também depois. Conversamos muito, foi muito bacana a conversa, sabe? E o Alborguete foi um dos grandes nomes também da televisão aqui do Paraná, a gente sabe disso. E todo o carinho, todo o respeito por ele, pela família. Mas foi muito legal a conversa. Depois, na faculdade, foram momentos de risos, assim, porque o povo se divertiu um monte da minha entrevista com o Alborguete. E eu ali, todo novo no jornalismo, querendo impressionar e sofrendo lá com o deputado e apresentador. Ai, se na minha faculdade tivesse uns trabalhos que nem esse. É porque no telejornalismo, né, eles mandam fazer. Na Tuiuti... Não, mas no meu foi diferente. Bem diferente. A Tuiuti é um dos melhores cursos de jornalismo que tem aqui. Você pode ver. As pessoas que se formam lá, te digo 10 nomes aqui que estão despontando aqui hoje. Porque o pessoal, a maioria do rádio, Jason Goulart formou-se na Tuiuti, por Cláudia Vicentim, que foi uma grande apresentadora da RPC, agora está no rádio, até hoje maravilhosa. Tuiuti, Tuiuti, tem várias pessoas aí. Sim. E então, a Tuiuti a gente fazia jornal, a gente apresentava jornal ao vivo ali. Tinha aquele nervosismo de jornal ao vivo. Link ao vivo, a gente treinava tudo isso. Então, sabe? E é assim que tem que ser. A Universidade Federal de Santa Catarina é o melhor curso de jornalismo do Brasil. Por quê? Porque você começa hoje lá, você já vai entrar numa agência de, por exemplo, de assessoria de imprensa. Você vai fazer assessoria de imprensa, você vai fazer contato, você vai intermediar a empresa com os clientes. Aí no outro semestre, você vai fazer televisão, você vai fazer uma pauta, você vai fazer edição, você vai fazer direção, você vai fazer reportagem, você vai apresentar. Você vai passar por todas as vertentes do jornalismo, todas as partes. Você vai produzir tudo e vai ter noção do que é o jornalismo. A Universidade Federal do Paraná. Para não citar assim onde eu estudo, a gente não teve prática de TV ainda. A gente teve aula de TV no segundo ano, mas teve a pandemia. Nós foi no terceiro ano. Estou aguardando. Sim, terceiro ano. Mas tudo. A gente passou por todas as fases. Um ia ser diretor, outro ia fazer isso, outro ia fazer aquilo. Você conhece tudo. Você sabe praticamente como funciona uma TV. É que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Não que você seja... Mas, claro, falta... Porque sair na rua com câmera e trazer uma reportagem pronta é muito difícil. É difícil. Então, isso a faculdade não ensina. Infelizmente, uma vez um grande diretor do Bom Dia Brasil, que até acho que é da RPC hoje, o Vilmar, ele esteve lá na faculdade dando uma palestra. E eu fiquei muito bravo com o que ele falou. Mas era um cara que entendia tudo de televisão e mais um pouco, e eu estava engatinhando. Ele falou assim, olha, pessoal, tudo que vocês vão aprender aqui é 10% do que vocês vão precisar lá na prática. Eu fiquei bravo, falei, mas faculdade é para quê? Depois que eu saí cru, sem saber fechar um off direito, sem saber o que é passagem sonora, aí é que eu fui entender o que aquele cara estava falando. Entendeu? Então é assim, jornalismo é a paixão, é uma coisa inexplicável, é o compromisso em informar, a prestação de serviço, né? Eu acho assim que é o dever, a isenção, a imparcialidade, porque infelizmente eu vejo alguns colegas aí altamente tendenciosos. Por exemplo, posso dar exemplo? Kleber Machado narrando o gol do Corinthians. Nossa. Minha mulher já falou que ele não é jornalista. Mas ele tá lá. Minha mulher já gritou que minha mulher também é jornalista, sabe? Ela também é de televisão. Aí o Kleber Machado, pode notar, o Cássio defende uma bola, ele grita 3 vezes o nome do cara. Cássio! Defendeu o Cássio! Muito bem. Aí quando o goleiro do outro time faz uma defesa espetacular,
defender o goleiro. Já notou isso? Já. Isso é horrível. Não precisa ser jornalista para ser profissional e imparcial, Exatamente. né? Mas, olha, é muito feio isso. É muito feio. E você vê, eu dei um exemplo lá de fora para não dar exemplo aqui de dentro. Mas é muito feio. Muito feio. Então, e você começa a ver algumas coisas no ar, você começa a dar risada, né? De tão engraçado que fica. Mas lembre-se, no teu texto, sempre cuidado com o que você escreve. Sempre segundo o fulano, de acordo com o Beltrano. Não puxe informação que acusa para você. Não puxe. Não dê opinião na reportagem. Coloque relatos. Nós somos contadores de histórias. Você trabalha com fatos. Então não fique ali. Olha, só pode ter sido tráfico de drogas. Quem é você na fila do pão? A polícia disse, de acordo com a polícia, as investigações dão conta de que fulano morreu porque teve envolvimento com tráfico de drogas. Ou deixe que a polícia fale. Deixa na boca dos caras. Para você não ter problemas, não ter processo. Ainda mais hoje, a gente vive um momento de mimimi, não pode nada mais. Você percebeu? Não pode. Não pode. Você não pode nada. Eu falava com o Paulo, Cidade Alerta. Se fosse trazer coisas que nós trazíamos em 2013, a gente ia ser processado todo dia. Muda todo dia a forma de comunicar. E nós temos que estar antenados a isso. Não sei se no teu curso teve direito. Eu tive um ano de direito. Uma grande professora chamada Danda Coelho, maravilhosa. Então, tem que tomar cuidado com as informações. Muito cuidado. A informação vale ouro. Quem tem informação, tem ouro. Porque as pessoas falam, ah, mas a internet vai engolir a televisão? Será? Porque a internet é terra de ninguém. Lá você pode postar o que você quiser, certo? Certo ou não? Certo. Agora, quando a pessoa tem uma informação, olha, até assim, o fulano você Tá mudo. Aí, vamos encerrar que acho que está dando a hora, né? Assim, Eu acho que sim. a internet, ela pode tudo, é terra de ninguém, a terra da fake news. Agora, quando você tem uma informação, olha, você viu o terremoto que deu hoje lá em Cascavel, por exemplo. Você vê aqui, né? Você vê ali no Instagram, por exemplo. Ou um link que você recebe. Mas onde é que você vai ver se é verdade? Na TV. Na TV. Vai assistir ao jornal. Pois Porque quando é. você assiste ao jornal, porque o pessoal do jornalismo, cuidado com o texto. Quem assiste o jornal é quem trabalha lá. É o diretor de imagem, é o câmera. O telespectador assiste ao jornal. Certo? Assim como o médico assiste o paciente. Porque ele está ali no serviço. Os erros de português que matam a gente, né? Mas então, Nossa, nem faz. eu sou bem chato com isso. E aí, É dois que é sarna pra isso. claro. Então, sabe, as coisas funcionam dessa forma. Tem que ter muito cuidado. E só na certeza mesmo. Sim. Para você poder publicar algo. Porque senão vai dar BO. Pois é. E da prática não vai acontecer uma hora, mas da teoria eu não tenho o que reclamar. Sempre tive ótimos professores e isso Sim. que você falou. É que bateu? É porque geralmente os professores eles têm estrada, já trabalharam em jornal, periódicos, eles sabem o que estão fazendo ali. Poucos nunca tiveram numa redação, por exemplo. E a redação é paixão. O que é a alma do jornalismo? A reportagem. Sim.
Porque não adianta ter um apresentador lá se você não tiver boas histórias produzidas. Não adianta. A alma é a reportagem. Tudo nasce na reportagem. Exatamente. Nós vamos ter... Eu acredito que com essa modernização, eu acredito que o repórter cinematográfico vai desaparecer. E o jornalista vai trabalhar com celular. A CNN já está fazendo isso no Brasil e está dando muito certo. A Band faz isso aqui já. Você vai trabalhar com celular e você vai fazer tudo. O jornalista. Uma câmera que custa 60, 70, 80 mil reais, uma câmera, vai ser substituída por um iPhone de 5 mil e vai funcionar igual. Não tem por que investir tanto dinheiro em uma lente cara. A não ser uma situação, olha, tá havendo um sequestro aqui, aí a imprensa fica isolada. Mas uma lente boa, você vai puxar lá e vai botar dentro da casa das pessoas o sequestrador com a arma na cabeça da pessoa. Pum! Que as câmeras têm equipamento, tecnologia para isso. O celular já não tem muito. Ainda. Mas eu acho que por conta da necessidade vai ter. Então, você veja, o empresário, ele está ligado. Ele não vai pagar 80, 100 mil reais numa câmera com duplicador, se ele pode fazer tudo com um celular da iPhone, por exemplo, um celular da Samsung, que vai fazer o mesmo material. Isso não tem lógica, concorda? Pois é, não mesmo. O repórter abelha, né, que sai com o celular e faz tudo. É isso que vai, isso vai acontecer. Isso vai acontecer e vai ser daqui a pouco. Amanhã, toque de caixa. Nossa. Então se prepare, porque essas mudanças vão vir. Essas mudanças vão vir. Eu diria que você está na frente, porque você já começa com esses papos de podcast e é para onde vai o jornalista, para o podcast. Então continue. Eu acho que você está no caminho certo. Continue aí. Mas se você diz... Claro. Isso eu não estou dizendo. Porque continue fazendo o teu trabalho. Continue lendo muito. O jornalista tem que ler muito. Você sabe que quando eu trabalhei no Colégio Marista, o meu texto era horrível. Fazia assim. Eu não vou lembrar agora os erros de português, horríveis. Os erros ali que eu tinha, horríveis os erros. Eu não vou lembrar agora exemplos para trazer na prática. Mas aí um grande mestre, que tem hoje 95 anos, e é o homem mais inteligente que eu conheci na vida, que tem 6 faculdades, fala 6 idiomas, inclusive o japonês, chama-se Irmão Virgílio Balestro. O cara é jornalista, o cara é economista, o cara é professor de português, o cara é professor de inglês. O cara entende de tudo. Ele corrigiu minha tese. Eu falei, gente, eu pago 100 reais cada erro que tiver aqui. Porque não tinha. O homem corrigiu minha tese. E ele, quando eu fazia os textos de marketing e tinha um erro, ele me chamava e eram 2 horas ali contextualizando, ensinando por que eu não podia escrever aquilo. Então eu aprendi muito com ele. E falta pessoas assim que tem bom coração de ver que a outra quer progredir. Você sabe que ele corrigia, sabe quem ele corrigia? Ó, o irmão Balestro está vivo. Claro que está vivo. O irmão Balestro está vivo, amigo. Alguém conhece ele aqui. O irmão Balestro corrigia o William Bonner por carta. Eu vi chegando carta do William Bonner do Jornal Nacional lá no Colégio Marista, se retratando com o irmão Balestro, porque o irmão Balestro dizia que não existe Centro-Sul. Onde é que é o Centro-Sul? Na época. Então, e eles falam na previsão do tempo, o irmão corrigia os erros do Bonner. Ele é acima, ele é maravilhoso. Ele ensinou políticos, ele ensinou Getúlio Vargas a falar em público. Caraca! Gênio. Foi um cara religioso. Ele nunca trabalhou. Os irmãos maristas, que são donos da PUC, donos do Cajuru, do Hospital Champagnat, eram donos há pouco tempo da Rádio Clube FM,
da TV Lumen, do Colégio Marista Paranaense até hoje, do Santa Maria, este homem, ele só estudava e os irmãos pagavam para ele estudar. Então ele sabe tudo e mais um pouco. Termos técnicos do jornalismo, que eu errei na minha tese, ele corrigiu. E agora eu vou chegar onde eu quero, nesse adendo que eu fiz nessa volta. O irmão Molesto falou para mim, quer aprender a falar e escrever? Leia a coleção do Machado de Assis. Puxa. E eu falei, mas irmão, eu já li. Leia de novo, baixinho. Ele menor que eu me chamava de baixinho. Baixinho, leia Machado de Assis, que você vai aprender a escrever. E eu li tudo de novo. Assim como eu já li a Bíblia 3 vezes. Nunca pare de ler. Você já deve ter ouvido isso na faculdade. Leia. Já. Leia Já bula de remédio. Lê tudo. Tudo. Quer ter um bom texto? Não é porque eu sou eloquente, porque eu me expresso bem. Ajuda. Mas leia. Porque o jornalista tem um privilégio, não tem rotina. Mesmo trabalhando no crime, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Seja no direito, seja na prática. A gente aprende. É uma profissão, eu diria assim, mesmo que estando em extinção quase, é uma profissão maravilhosa. Não tem rotina. Sabe? Nossa. É muito legal. Ele é apaixonante. E eu acredito que você vai curtir muito ainda o que você vai fazer, o que você vai escrever, o que você vai se expressar na televisão, no rádio, na internet. Você vai curtir muito. E outras coisas que vão surgir daqui a pouco aqui que a gente nem sabe. Pense, há 10 anos não tinha Uber. Hoje que somos de nós sem Uber. Nós não somos nada. E os então imagine mortais que não tem grana, vai pegar ônibus. Quantos profissionais estão aí no Uber? Alfaiate, quase uma profissão em extinção. Muitas vão desaparecer e outras vão surgir. Mas a informação vai ser preciso que alguém conte. Como eu tinha falado do início lá dos carros antigos, meu pai é restaurador de carros antigos. E é muito legal. Tem ele mais uns 2 em Curitiba só. É muito legal. Muito legal. É sensacional. Então, pense que o jornalismo é uma profissão fascinante. É uma profissão maravilhosa. É linda. Não tem o seu devido valor, mas não. Estão tentando derrubar o nosso diploma. Sim. Eu até costumo dizer assim, nós vamos ver quem é o cara que vai derrubar o nosso diploma e eu vou mandar os boletos de faculdade de 4 anos que paguei para ele pagar para mim, para ele me ressarcir. Porque eu fiz um investimento e agora ele quer dizer que a minha faculdade não vale mais. Como assim? Uma vez que nós, enquanto jornalistas, se você for julgado, a lei do jornalista é muito mais pesada, a lei de imprensa, do que a lei de um civil qualquer. Você sabia disso? Questão de lei ainda não cheguei a ver. O jornalista, Vou se for fazer julgado, esse próximo quadrimestre. se julgado for, a lei pesa muito mais sobre nós do que uma outra pessoa que publicar um fake news na internet, por exemplo. Pesa mais. Pesa muito mais. Então você veja que o bicho pega para o nosso lado. Por isso que nós temos que ser responsáveis, isentos e cuidadosos com o que falamos. Às vezes, você sabe de uma coisa e você não pode falar. É o caso lá da morte dos 2 irmãos em São José dos Pinhais, da reportagem que fechei quinta-feira. Não sei se você assistiu ao Cidade Alerta na quinta. Assisti. Que eu fechei uma reportagem. Era 4h40 da tarde e não tinha reportagem nenhuma. A mãe chegou do enterro do corpo do filho. A partir dali eu construí uma reportagem. E 6h30 da tarde essa reportagem estava no ar. É louco o jornalismo. E eu sei quem matou. Eu sei que ele matou os 2 irmãos por bobeira. E não posso falar. Porque o delegado, o que podemos falar? Isso, aquilo. Isso aqui não, porque eu vou prender o cara semana. Se você disser isso, o cara vai dar no pinote.
Exatamente. Pode ver que às vezes o Paulo fala, Lúcio, eu sei que você sabe muita coisa e não pode falar, né? Eu, uhum. Já viu isso, Paulo, fazer essa pergunta pra mim? Aí depois a gente fala, o Cidade Alerta eu já sabia, nós sabíamos. Porém, Isso é assim. muitas vezes, antes de ligar o microfone, o delegado conta para nós. Olha, assim, assim, assim. Não podemos falar isso, não podemos falar aquilo. Então, tudo é parceria, porque eu sei que se eu disser isso na TV, tamanha audiência que o Cidade Alerta tem, que é o programa mais assistido da RIC TV Record há 9 anos, assim, o cara vai dar no pinote e você vai atrapalhar o serviço da polícia. E como a gente tem uma parceria, a gente segura a onda e deixa o sensacionalismo de lado. Tem que ser assim. Claro. E aí você ganha a polícia confia em você. Porque se nós não tivermos a polícia, a nossa matéria-prima é a violência. Se a polícia não tiver, como é que faz daí? Acaba o programa, porque não tem mais a quem contar, não tem como conseguir as fontes. Pois é. Isso é verdade. Então, nunca queime uma fonte. Jamais. 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 E não esqueça, se você não teve uma, para fechar a conversa, se você não teve direito, assim, nós no jornalismo, nós temos uma prerrogativa da lei. Você pode entrar na favela, entrevistar um traficante que promoveu uma chacina, que é o maior traficante procurado, que tem 50 mandados de prisão. Você não tem a obrigação de contar para a polícia onde você encontrou ele. Porque a lei te protege, chamada vedado sigilo da fonte. Isso é constitucional, isso está lá. Você é protegida. Então, se você faz um trabalho investigativo e você mostra isso, você não precisa dizer para a polícia, olha, ele está na rua tal, número tal, casa tal. Não. Isso chama-se ética profissional. E a lei te protege. Não esqueça disso. Viu que legal? Nossa, que aula! Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha contribuído bastante para você. Esse material certamente vai ficar gravado aí. As pessoas podem aproveitar depois, especialmente os acadêmicos do curso de jornalismo, até de direito, para consultar, para entender um pouquinho mais a dinâmica do nosso trabalho, o corre-corre, que é uma paixão, que é uma loucura, que a gente ama. Nossa, a vida. Então, ficamos por aqui. Agradeço de novo por ter topado. E o papo sempre sai nas quartas-feiras, às 11 da manhã, no canal do YouTube. No link que tá na bio aqui. Bacana. Legal. Então, assim, eu agradeço também pela oportunidade de conversar contigo. É muito legal trocar experiência. Sentir aí o teu desejo de entrar na profissão. A gente fica feliz, porque nós precisamos também de sangue novo, né? E então a gente acha muito legal, porque eu lembro do tempo que eu estava aí do outro lado, enquanto acadêmico, que tinha esse desejo de ir para televisão, que era um sonho. Ai, meu Deus, que coisa linda. Então, a gente se renova, eu diria assim, em vendo uma pessoa como você, tão jovem, e almejando estar onde a gente está. E eu diria para você assim, não é impossível, você vai chegar. Você vai chegar, acredite. Eu acredito. Mas para isso, ó, tum, 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 bate na porta. Sim. Apesar que eu tenho uns 21 anos aí, quase 22, né? É jovem. Tem muito que aprender. Eu sempre penso, os jornalistas que estão se formando hoje serão os próximos que irão assumir de quem está hoje na TV. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Então, eu diria, se não desista, porque nós vamos precisar de você para a cidade. Jamais vou desistir. Bacana. Eu sou teimosa. Eu vou até conseguir. Isso. Mais alguma pergunta, Milene? Só. Nossa, Está satisfeito? Então... Até extrapolou no tempo, que era 1 hora. Não, eu não casa. Ó, até tomei uma taça de vinho. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Tem mais ali.
Obrigada mesmo. Foi um prazer te conhecer. Desejo boa sorte para você. Sempre meu. Bata, Obrigada. vai atrás. E a primeira oportunidade, o primeiro dedinho que tiver para você ingressar em qualquer coisa, meta a cara, que a partir de um começo você vai avançando. Isso mesmo. Obrigada, nossa. Sucesso, Deus te Obrigada. abençoe aí e estou torcendo por você, Amém. Obrigada. Até tá uma bom? próxima. Valeu, boa noite, até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Fica o meu carinho, meu respeito. O muito obrigado pela audiência conferida ao Cidade Alerta todas as noites da semana, que a gente está ali sempre fazendo o melhor por todos. E o Paquito entrou aqui, ó. Paquito é nosso. Paquito, esse é famoso. Nossa! Esse é um dos grandes rostos aqui do Paraná que grava comerciais das principais agências, principais produtos aqui que veiculam na mídia. O Paquito é nosso irmão, nosso querido. Então, Milene, assim, convido a todos também para assistir às terças-feiras, todas as terças-feiras, 8 da noite, o meu podcast. Agora é um especial, porque minha melhor amiga da faculdade, a Rosiellen, pediu para você mandar um abraço para ela. Alô, Rosielen, um abraço para você, desejo boa sorte para você na faculdade, leia bastante, seja dedicada, que você vai chegar a algum lugar, assim como a Milene também. Que legal que você está aqui. E a gente adora, né, quando chega assim, um jornalista que já está lá, a gente acha muito legal, muito legal. Então, assim, se puderem, assistam aos meus podcasts, que é uma tendência, o que você está fazendo aí, você está certinha, você está no caminho, dá a cara para bater. Não tô querendo instigar, Não, mas o jornalista tem que dar a se cara para. quiser me entrevistar, Vamos sim, vamos sim. Daqui a pouco a gente vai marcar. Porque se você não der a cara para bater, você não vai sair do chão. Então, vai lá também. e ó, aproveita todas as oportunidades. Entendeu? É assim, Exatamente. como eu Band, para fechar. Ah, você já apresentou jornal? Nunca tinha apresentado um jornal. Nunca. Ah, já apresentei. Senta lá e apresenta, meu filho. Por quê? Enquanto roda uma reportagem de 40 segundos, 1 minuto e meio, você lê a próxima lauda. E ó, e vai, e vai. Então, vai encarar os desafios sim, você vai chegar onde você quer. Tá bom? Amém. Milene, sucesso, Deus te abençoe, Deus te guarde Amém. e firme na carreira. Foi Deus um te prazer. abençoe também. Viu? Obrigada.